Olá, estamos aqui de volta para refletir sobre a declaração do centenário da Organização Internacional do Trabalho. É um momento em que tem muitos questionamentos das pessoas, relembramos aí as próprias discussões, últimas reportagens, livros mais lidos aí conforme a grande mídia globalizada, a discussão sobre o Homo sapiens, o Homo Deus, os 21 passos, 21 sugestões para o século XXI. Todo o contexto avaliado nos últimos estudos da Organização Internacional do Trabalho relacionados à questão do quantitativo de trabalho formal. Nós tivemos vários seminários nesses últimos dias tratando sobre os 100 anos e foi um momento importante que esteve aqui, por exemplo, em Fortaleza, o coordenador, o diretor da comissão ou do comitê de liberdades sindicais da Organização Internacional do Trabalho. E no Comitê de Liberdades Sindicais, ele apresentou as várias dificuldades, o que está passando na OIT, o que foi pensado, para que foi pensada essa organização. Lembremos que a Organização Internacional do Trabalho foi criada em 1919, com o fim da Primeira Grande Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, tinha o famoso artigo 427, e lá trazia a pauta de direitos universais que deveriam ser aplicados por todos os Estados membros e que fariam futuramente parte das várias convenções e recomendações da Organização Internacional do Trabalho. Então, naquele momento, se pensava que o próprio capitalismo ia avançar, ia se desenvolver e haveria naturalmente uma sustentabilidade. Como diz o Harari lá no livro do Homo sapiens e do Homo Deus, o capitalismo andava junto com o humanismo, dentro da perspectiva desse pensador. Toda a vida do capital, lembrar que ele tem em torno de 250 anos, como diz o Fukuyama, não é uma categoria transhistórica, a história não parou, é um tipo de sistema econômico que tem impactos sociais que tem em torno de 250 anos. Passou e passa por várias crises e para alguns teóricos, o próprio Grundrisse do Marx, ele já pensava que haveria uma crise final para esse sistema, não é uma crise final para a humanidade. E essa crise, pensada lá nos Grundrisse, ela trazia uma perspectiva exatamente de que haveria uma crise de superprodução. Não era mais uma lógica de fome, como diz o próprio Harari hoje, o israelita historiador. Ele disse que na Idade Média não se imaginava que passasse fome, teria, por exemplo, problemas e a imagem de obesidade como tem hoje. Hoje, o açúcar tem matado mais do que a pólvora. Só para se imaginar, por exemplo, diabetes, a questão da qualidade, a questão da alimentação. Então, ele até observa que lá no Silicon Valley as pessoas estão em atividade, têm já um porte físico, praticam exercício. Nas camadas mais baixas, o nível de alimentação é mais precário, a questão de preocupação com a saúde, com as condições físicas é menor e há um índice muito maior de obesidade, de diabetes e vários problemas aí do século XX e século XXI. E aí, nessa perspectiva, lá o diretor ele comentou aqui dentro da Universidade de Fortaleza, um debate que nós tivemos a oportunidade de participar, que se imaginava que haveria um crescimento em 1919 do capital e que haveria mais industrialização, consequentemente mais comércio, mais produtos e pela lógica percebida na época haveria mais empregos. Sabendo, por exemplo, que já havia um mundo de uma revolução industrial que tinha substituído muito o homem, já se preocupava com a substituição do homem pela máquina, com a automação, mas o que se percebeu é que, principalmente com a robótica atual, com a microeletrônica, com a informática, com a inteligência artificial, isso tem avançado muito rápido. E os últimos estudos da OIT têm demarcado que o próprio emprego formal que se pensava que iria aumentar, ele tem diminuído, está em torno de 40% a nível mundial e em alguns lugares está em torno de 35% o nível de empregos formais. Daí a OIT, em 1998, já faz uma nova declaração querendo discutir a sustentabilidade, maior participação patronal, que já consta, porque a OIT é tripartite, representantes dos governos, dos empregadores e dos trabalhadores, e tem uma lógica, principalmente nessas lógicas de micro e pequenos empreendimentos, pensar na lógica da sustentabilidade, e aí vem uma nova declaração. Com a crise de 2008, a OIT vai com nova
declaração, numa nova perspectiva, tentando exatamente manter a lógica do desenvolvimento com sustentabilidade, com pessoas trabalhando no mercado. E a coisa ficou ficando cada vez mais acirrada, está cada vez mais complexa, e nesse momento que a OIT constata nesse estudo em mais de 120 países que só está em torno de 40% do emprego formal e em queda. E aí, dentro dessa perspectiva, vem a Declaração do Centenário. Já apresentamos um vídeo, em outros que você pode assistir lá no nosso canal, e também no Facebook e nas outras linhas que nós estamos trabalhando na mídia, e trabalhamos as justificativas e a criação e a idealização da Declaração do Centenário, que já foi em 2013 a idealização dela. Em 2019, como apresentamos, estivemos inclusive participando lá na Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, no centenário da OIT, da elaboração dessa declaração que saiu e ficou pronta, em verdade, agora em junho de 2019. Em setembro de 2019, a própria Organização das Nações Unidas, a Assembleia Geral, aprova e ratifica e tenta e se compromete, na verdade, a trabalhar internamente até pela criação de um tribunal que trabalha essas questões do trabalho a nível mundial. Lembremos que a OIT é uma agência da Organização das Nações Unidas, mas o quantitativo mesmo de países não é igual. A OIT está em torno de 187 países e a Organização das Nações Unidas com em torno de 193 Estados-membros. Então, esse momento é importante. A OIT é a única agência tripartite da ONU, e a ONU, você percebe que a organização mundial dentro da representação e diálogos especificamente com os governos dos Estados-membros. Então é importante para discutir paz, porque a própria OIT foi criada dentro do momento de paz. É importante a Declaração do Centenário, essa repaginação, essa reflexão, principalmente pela situação, como diz o Harari, do afastamento do capital, que continua se desenvolvendo, mas o afastamento dele da participação humana, podendo gerar realmente uma crise de superprodução, com dificuldades para as pessoas com uma produção mundial nunca antes alcançada e pessoas passando fome, pessoas sem emprego, pessoas sem condições de vida digna, o que contraria os interesses das Nações Unidas e do mundo como um todo, uma vez que quando essas pessoas não estão trabalhando, não estão tendo dignidade, tendem a procurar ou a participar da marginalidade, gerar problemas e aumentar enormemente os conflitos sociais. Então é realmente a temática mundial que não pode ser resolvida por um só país, daí a importância do reforço do multilateralismo, essa lógica de que os países têm determinados direitos que têm que ser seguidos por todos, e aí para se pensar e tentar solucionar o problema da substituição do homem pela inteligência artificial e pela máquina na atualidade, porque avança como nunca antes avançou. E é nesse sentido que vem a Declaração do Centenário, que nós já vimos no vídeo anterior sobre essa temática, os incisos 1 e 2. E agora nós vamos ver o inciso 3 e o inciso 4 para a gente dar continuidade e fazer uma leitura comentada por artigo, por dispositivo dessa declaração, para que nós possamos ampliar os nossos horizontes. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada, por se inscrever, comentar, se engajar, dar cliques, exatamente dar likes nos vídeos, compartilhar, convidar amigos. Isso é muito importante para que nós possamos continuar desenvolvendo esse trabalho e que a gente possa realmente fazer um tipo de cultura dentro de uma perspectiva muitas vezes até contra-hegemônica, no sentido de que esse tipo de assunto não é ostensivamente vinculado. E ainda assim, a gente consegue fazer com que as pessoas, até no seu trabalho, elas consigam ter uma perspectiva diferente e trabalhar por outros ângulos e verem muitas portas que tendem a se abrir dentro dessa área, uma área que tem acabado de ser por inovação e de inovação. Por quê? Porque as pessoas até o momento se ligavam muito mais nos pactos e nas legislações internas dos estados, e aí muitas vezes quando há uma dificuldade na conjuntura de forças nessa questão, há uma fragilidade da legislação protetiva, do cumprimento do multilateralismo, do cumprimento dos direitos fundamentais, e aí uma grande saída são
os diplomas internacionais, aos pactos multilaterais, os direitos humanos e percebermos até a sua preponderância sobre os próprios direitos internos dos Estados, a sua fundamentalidade. Então, vamos seguir agora no inciso 3 da Declaração do Centenário. Logo no caput do inciso 3 da Declaração do Centenário, a Conferência exorta a todos os Estados-membros a que colaborem individual e coletivamente, baseando-se no tripartismo, com o fim de impulsionar um enfoque do futuro do trabalho, centrado nas pessoas, mediante item A, o fortalecimento das capacidades de todas as pessoas para beneficiarem-se das oportunidades de um mundo do trabalho em mutação. E aí ele vai dizer os dispositivos pelo quê. Mas é importante que a gente comece refletindo sobre isso. Primeiro que foi uma decisão da conferência, lembremos que foi ratificada, né, foi referendada pela Assembleia Geral da ONU, dispõe para todos os Estados-membros, ou seja, é uma pauta de direitos humanos, uma pauta que tem que ser embasada no multilateralismo, no sentido de que não é um Estado, ou 2 Estados, ou 3 Estados parte num pacto, num contrato internacional, num tratado. Sim, um pacto que vai visar toda a humanidade para um desenvolvimento sustentável. Diz que tem que se basear no tripartismo dessa lógica. Por quê? Porque tem os interesses do capital, da pessoa que tem o capital a nível de produzir, de transformar e fazer mais capital, com base também nas pessoas trabalhando, uma vez que deve haver uma humanização do processo com relação à questão da substituição do homem pela máquina. E aí ele vem com a base, com uma lógica do trabalho, desenvolver atividades, desenvolver funções, desenvolver potencialidades das pessoas, ter políticas públicas. É lógico, se tem que ter os estados, tem que ter um agir positivo, um gastar com essas pessoas, para que as pessoas possam se desenvolver. E aí buscar essas potencialidades, independentemente do seu local, independentemente da raça, da cor, da religião, da opção sexual, mas ter um desenvolvimento do capital a nível mundial, a nível de humanização. Esse pacto dentro dessa declaração firmada e feita e construída de forma tripartite com governos, empregadores e trabalhadores, reafirma o tripartismo. Com base no direito que é multilateral, um pacto multilateral que é para todas as nações, haver um avanço de cumprimento, mesmo que paulatino e, se possível, mais rápido, uma vez que as mudanças tecnológicas têm ocorrido de forma muito ágil, muito rápida mesmo. Então a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento mais racionalizado, mais sustentável. E é dentro dessa perspectiva que a declaração busca exatamente acabar com o que o Harari diz, o Harari, né? Yuval Harari, lá que houve no momento, está havendo uma cisão entre o capital e o capitalismo e a lógica do humanismo, né? Da valorização do humano. Como foi dito, nós falamos no começo, pelo coordenador do Comitê de Liberdades Sindicais da Organização Internacional do Trabalho, que se pensava que haveria o desenvolvimento das empresas e das indústrias e que essas pessoas, consequentemente, as pessoas trabalhariam nelas e haveria um aumento do número de empregos formais, o que não está acontecendo, até porque está havendo o desenvolvimento das indústrias, mas elas estão trabalhando mais com máquinas do que com pessoas. E aí as pessoas estão buscando subempregos ou tentar agir autonomamente, mas não se sabe até quando, porque tem que ter o movimento do próprio capital para comprar, para fomentar e aquecer as relações comerciais, mesmo que sejam pequenas, em pequena escala. E as grandes relações estão com essa dificuldade. Então, ele já traz uma pauta refletida nesse ponto do valorizar o humano, de tentar evitar essa separação entre a perspectiva do desenvolvimento do capital e desenvolvimento da dignidade da pessoa humana, a questão dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, não é? Então eles estão querendo exatamente evitar essa cisão, porque sabem que vai gerar problemas mundiais, ao invés de soluções, problemas muito grandes, e aí já há uma perspectiva de valorização humana que a ONU reafirma para
que haja um desenvolvimento de fato sustentável. Aí é um grande tema mundial, até porque grande parte das pessoas está muito submetida à lógica dos celulares, dos computadores, das redes sociais, estão aí passando por várias perspectivas de se adaptarem, de gostarem até às vezes do domínio, pode-se dizer assim, dos algoritmos das máquinas, né? E elas não percebem que está acontecendo essa substituição muito rápida e partem às vezes de perspectivas antigas, né, de um tipo de mercado em que não havia esse fator de forma tão avassaladora. Daí a preocupação e a importância da Declaração dos 100 anos nesse ponto. Vamos dar seguimento. Como dissemos, o item A dispõe que o fortalecimento das capacidades de todas as pessoas para beneficiarem-se das oportunidades de um mundo do trabalho em mutação através de 1. A realização efetiva da aprendizagem permanente e da educação de qualidade. 2. Isso, lembrando, para todos. Esse impulsionamento previsto aí no inciso 3 vai ser mediante o fortalecimento das capacidades de todas as pessoas para beneficiarem-se das oportunidades de um mundo do trabalho em mutação, através da realização efetiva da aprendizagem permanente e a educação de qualidade para todos. Também da proteção social universal, completa e sustentável. E de medidas ativas para ajudar as pessoas a afrontar um número crescente de transformações ao longo de sua vida laboral. E é nesse momento que nós percebemos que sem a lógica da qualidade de educação, sem uma modificação nos próprios planos educacionais, dentro de todo um contexto em que as pessoas são educadas para trabalhar, educadas para conseguirem bons empregos formais, seja na iniciativa privada, seja no serviço público, a nível dos concursos públicos, ou mesmo dentro de uma perspectiva de cargos em comissão, fica muito difícil diante das transformações se essas pessoas não estiverem, o que nós dizemos aqui, de antenadas, se elas não estiverem preparadas. E aí tem que haver uma política pública do Estado que possibilite tal preparação, tal desenvolvimento dessas pessoas. Não tem como essas pessoas se desenvolverem diante desse enfrentamento se não houver políticas públicas e se não houver também dentro dessas políticas públicas modificações dentro do sistema educacional, do sistema de ensino e modificações no tratamento do Estado para com os cidadãos e com as próprias empresas, os cidadãos trabalhadores e os cidadãos que trabalham na livre iniciativa, uma vez que há necessidade de se pensar a nível coletivo, evitando-se problemas posteriores com relação à saúde, criminalidade e diversos outros problemas que, com o tempo, e às vezes não muito tempo, podem gerar impactos, desestabilizações estatais e grandes crises. É um caso aí que está se passando, por exemplo, no Chile, passou algum tempo, foi criado um estado mais de austeridade, até mesmo na ditadura, com a austeridade dos direitos trabalhistas, com maior liberdade a nível de livre iniciativa, mas sem pensar numa livre iniciativa pautada nos valores sociais do trabalho, como reza a Constituição da República Federativa do Brasil. E isso gera muitos problemas para as pessoas, muitas dificuldades, muito difícil pensar, por exemplo, para alguém que foi educado para passar num concurso e não tendo mais vaga do concurso, para trabalhar em determinados ramos de empresa e não ter. Há uma perspectiva de um surgimento de novas atividades, mas em um número menor do que as mais de 40 mil atividades que estão sumindo praticamente a cada ano. Então é uma perspectiva muito interessante para a gente refletir agora nesse momento. Então esse fortalecimento das capacidades, pensado aí no tripartismo, reafirmado dentro da declaração do centenário da OIT, feita de modo tripartite, traz uma perspectiva importante também que tem que ser tomadas medidas no sentido de trabalhar exatamente a lógica do fortalecimento das instituições do trabalho para oferecer uma proteção adequada a todos os trabalhadores em um contexto marcado por formas de trabalho novas e emergentes. Deveria garantir-se a todos os trabalhadores, com independência de sua situação no emprego e sua moralidade contratual, o respeito aos direitos fundamentais, um salário adequado
dentre outras perspectivas. E aí, dentro da lógica de direitos fundamentais, é importante que a gente diga que, a nível de Brasil, há uma divisão entre direitos humanos e direitos fundamentais, numa perspectiva de que os direitos humanos estão dentro dos pactos internacionais multilaterais, que são pautas que têm que ter um mínimo existencial de vida digna para as pessoas a nível de todos os estados no mundo inteiro. E a nível de Brasil, esses pactos só são internalizados de direitos humanos no Brasil e viram direitos fundamentais quando eles são ratificados nos termos do disposto na nossa Constituição, principalmente no artigo 5º, parágrafo 3º. E aí, dentro dessa perspectiva, a importância do diálogo entre direitos humanos e direitos fundamentais. Mas aí, dentro da Declaração do Centenário, no inciso 3, a linha B, ele vem, como a gente estava apresentando, dispondo que tem que ser tomadas várias medidas a nível contratual para o fortalecimento das instituições do trabalho, para oferecer uma proteção adequada a todos os trabalhadores em um contexto marcado por formas de trabalho novas e emergentes. Deveria garantir-se a todos os trabalhadores, com independência de sua situação no emprego e de sua modalidade contratual, o respeito de seus direitos fundamentais, um salário vital adequado, limites ao número máximo de horas de trabalho, seguridade e saúde no trabalho, proteção da privacidade dos dados pessoais, possibilidade de conciliar melhor a vida profissional e a vida privada mediante um maior controle do tempo de trabalho, com emprego de modalidades que respeitem as necessidades da empresa e promovam a eficiência produtiva e a repartição dos benefícios. Então, percebemos no item B do inciso 3 da Declaração do Centenário que não deve haver um enfraquecimento das instituições do trabalho. Tem países aí, como o próprio Brasil, ele acaba com o Ministério do Trabalho. Verdade que ele não denuncia a Convenção 81 sobre fiscalização, que mantém a fiscalização, mas divide várias competências e enfraquece o Ministério do Trabalho, que já havia enfraquecido historicamente pela falta de recursos há muito tempo. Isso vem acontecendo e aí fica mais difícil, né? Modifica normas regulamentadoras, flexibilizando muito, dificultando, não atualiza muitas vezes os valores das multas ou prevê determinadas multas e não prevê, por exemplo, o regramento interno que vai dizer qual o valor e como é que vai ser o procedimento de fiscalização, e muitas vezes mantém a estrutura de fiscalização, mas inviabiliza a prática da fiscalização, que pode realmente verificar se está havendo esse desenvolvimento, esse compromisso com a questão principalmente da jornada, a nível da chamada reforma trabalhista, para alguns reforma trabalhista de 2017, que se exclui inclusive a questão da jornada de trabalho, da perspectiva do tempo, do nível do meio ambiente do trabalho, da saúde do trabalhador, contraria diretamente essa perspectiva do que está aí na Declaração do Centenário. Então, sigamos para uma reflexão mais avançada. No inciso 3, dispõe que a Conferência exorta a todos os Estados-membros a que colaborem individual e coletivamente, embasando-se no tripartismo, com o fim de impulsionar, de dar um enfoque do futuro do trabalho centrado nas pessoas mediante item C, o fomento do emprego produtivo e o trabalho decente através de marcos macroeconômicos cujo objetivo central seja o trabalho decente para todos. Investimentos em infraestruturas e setores estratégicos, incluindo a economia verde, a economia do cuidado e a economia rural. E políticas e incentivos que promovam o crescimento inclusivo mediante a criação de empresas e a formalização, e que ajustem as práticas empresariais aos objetivos com este enfoque. As normas internacionais do trabalho têm uma importância fundamental para todas as atividades da OIT. Para isso, a organização deve deter-se a um corpus de normas internacional do trabalho sólido, claramente definido e atualizado e pertinente, que ofereça a proteção necessária a todas as formas de trabalho e cujas normas sejam ratificadas e aplicadas na lei e à prática estejam sujeitas a um controle reconhecido e efetivo. Dentro desse dispositivo, é importante que a gente reflita
acerca desse papel de termos normas em tratados multilaterais que devem ser seguidos por vários estados, termos esse tipo de normas numa perspectiva que avança, termos um controle interno dos estados, termos um controle internacional a nível de verificação do cumprimento das normas internacionais e efetiva aplicação. Daí, como nós dissemos, a própria Organização das Nações Unidas ter se comprometido numa perspectiva de criar um tribunal para avaliar essas questões e termos um enfrentamento mais efetivo, com resultados sociais mais eficientes para o cumprimento disso e evitarmos de fato a barbárie que pode ser gerada por um desenvolvimento para uma minoria realmente muito pequena frente a uma maioria de desalentados, que é o que tende a acontecer. Daí a importância de políticas públicas e dos termos dessa declaração. E assim vamos seguir aqui no inciso 4. Para que a gente possa reafirmar, vamos fazer uma leitura corrida do inciso 3, que a conferência exorta todos os Estados-membros que colaborem individual e coletivamente, baseando-se no tripartismo, com o fim de impulsionar o enfoque do futuro do trabalho centrado nas pessoas, mediante o fortalecimento das capacidades de todas as pessoas para beneficiarem-se das oportunidades de um mundo do trabalho em mutação através da realização efetiva de aprendizagem permanente, a educação de qualidade para todos, a proteção social universal completa e sustentável, medidas ativas para ajudar as pessoas a enfrentar o número crescente de transformações ao longo de sua vida laboral, o fortalecimento das instituições do trabalho para oferecer uma proteção adequada a todos os trabalhadores em um contexto marcado por formas de trabalho novas e emergentes. Deveria garantir-se a todos os trabalhadores, com independência de sua situação no emprego e de sua modalidade contratual, o respeito de seus direitos fundamentais, um salário vital adequado, limites ao número máximo de horas de trabalho, a seguridade e a saúde no trabalho, a proteção à privacidade e aos dados pessoais, a possibilidade de conciliar a vida profissional e a vida privada mediante um maior controle do tempo do trabalho, com essas modalidades que promovam a eficiência produtiva e reparo dos benefícios. C. O fomento do emprego produtivo e o trabalho decente através de marcos macroeconômicos cujo objetivo central seja o trabalho decente para todos. Investimentos em infraestruturas e setores estratégicos, incluindo a economia verde, a economia do cuidado e a economia rural. E políticas e incentivos que promovam o crescimento inclusivo mediante a criação de empresas e a formalização, e que ajustem as práticas empresariais aos objetivos com este enfoque. No inciso 4 dispõe que a conferência declara que a elaboração e o controle das normas internacionais do trabalho tem uma importância fundamental para todas as atividades da OIT. Para isso, a organização deve dotar-se de um corpus de normas internacionais do trabalho sólido, claramente definido e atualizado e pertinente, que ofereça a proteção necessária a todas as formas de trabalho e cujas normas sejam ratificadas e aplicadas na lei e na prática estejam sujeitas a um controle reconhecido e efetivo. Na perspectiva dessa disposição, que é exatamente o caput do inciso 4º da Declaração do Centenário, nós percebemos todo o interesse real em aplicação efetiva, em controle de aplicação, em parceria com os estados, e isso é muito importante. A nível de Brasil, mesmo com as dificuldades de compreensão dos direitos sociais pelo atual governo e algumas incompreensões com relação a vários direitos, é importante, por exemplo, o decreto que surgiu agora em novembro, em que o governo, ao invés de denunciar a maior parte dos tratados, ou abandonar a OIT, como vinha dizendo, se vinha propagando no senso comum, ele reafirma vários dos tratados. Isso também aconteceu no centenário da Organização Internacional do Trabalho, na defesa do Brasil, quando foi inserido na lista suja. É importante que isso seja refletido e que os organismos de classe, as entidades de classe, possam
realmente apresentar para que essas pautas não fiquem apenas, como dizem aqui no Brasil, para inglês ver, mas que seja algo que tenha realmente a efetividade, que é um dos desejos aí expressados, exarados na Declaração do Centenário. É um ponto importante, é um ponto relevante e cabe aos atores sociais apresentarem ao organismo internacional o nível de cumprimento ou ajudarem os experts a identificarem onde está sendo cumprido adequadamente e onde está sendo apenas a nível aparente para internacionalmente manter as relações. Então é um ponto importante. Seguimos aqui já no item B. Corresponde à OIT reforçar a capacidade de seus mandantes tripartites para participar em todos os processos pertinentes, dentro e fora de suas fronteiras, e promover a representação coletiva no trabalho mediante mecanismos de diálogo social sólidos e influentes, que respeitem plenamente a liberdade sindical e a negociação coletiva, com a convicção de que essa representação e esse diálogo contribuem para a coesão global das sociedades e são assuntos de interesse público. No item B, muito importante essa perspectiva, porque ele trata da questão da liberdade sindical. A gente vê, principalmente no Brasil, depois dos revés sofridos com a queda da contribuição sindical, antigamente chamada de imposto sindical, muitos líderes de movimentos, muitos sindicalistas estão se mantendo, conseguindo muitas filiações, mas a maior parte deles, por vezes, sequer entende o seu papel social, sequer compreende o seu nível de intervenção, a nível de participação, de movimentação das categorias, das classes, dos seus representados. E muitos estão realmente desacreditados, mas por vezes percebem a realidade local, que até então entendiam como fortes porque tinham um apoio estatal muito intensivo, e a partir do momento que o Estado abre mão desse apoio, muitos têm dificuldade de entender que tem que ter o diálogo, mas que tem que caminhar junto com a sua base e mais distanciados do Estado a nível de interesses e de apoio, mas de procurar fazer os enfrentamentos adequados para conseguirem essa luta. E aí verem que é uma perspectiva mundial, que de fato é o sindicato, síndicos, aquele que protege, aquele que defende, que tem o papel de defender a sua categoria e que de fato é quem o representa. E aí compete a ele, nas perspectivas da Convenção 154, da Convenção 87 das Liberdades Sindicais, trabalhar e apresentar para o seu público a sua luta, o seu trabalho, para que haja um maior engajamento, um maior número de filiações. E é lógico que isso é uma pauta mundial. Só na OIT são 187 países. Dentro da representação dos trabalhadores, nós temos a representação sindical. E dentro da representação dos empregadores, em muitos países, nós temos também a representação sindical patronal, ou então das categorias conforme a organização patronal, e dos governos são os mandados, né, desses representantes, que a OIT chama mandantes, né, que vão para lá dentro dos governos que estão no poder. Então, seguimos para o item C. Os serviços que a OIT oferece aos Estados-membros e aos interlocutores sociais, em particular através da cooperação para o desenvolvimento, devem ser conforme a seu mandato e embasados no entendimento profundo das circunstâncias e das necessidades, e prioridades respectivas também mediante a ampliação da sua aplicação sul-sul, a cooperação triangular. No item D, dispõe: a OIT deve manter os níveis mais altos de capacidade, perícia e estatística, investigação e gestão do conhecimento para otimizar a qualidade e a influência de seu labor de promoção de políticas embasadas em dados empíricos. E aí é um ponto importante sobre essa questão do papel da OIT em apoio, desde que foi visto na Declaração da Filadélfia, já que o trabalho envolve toda a sociedade, todas as pessoas. E no item E, dispõe: a OIT deve assumir uma função de colaboração e liderança no sistema multilateral e o marco de seu mandato constitucional, mediante o fortalecimento da cooperação e o estabelecimento de acordos internacionais com outras organizações, e no que se reconheçam os vínculos sólidos, complexos e cruciais que existem entre as políticas comerciais, financeiras, econômicas, sociais e ambientais, e se promova
a coerência entre elas, pelo bem da aplicação do enfoque do futuro do trabalho centrado nas pessoas. Por fim, a declaração dispõe que a conferência envia ao Conselho de Administração a que examine periodicamente os progressos relativos à aplicação desta declaração do centenário da OIT. Como dissemos, foi em setembro aprovada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Obrigado, até a próxima.